Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo o nosso primeiro convidado de hoje. Daqui a pouco eu vou conversar com o secretário estadual de Habitação, Jamil Asfuri. Antes de conversar com o secretário, deixa eu dar um recado aqui para você que já conhece a barbearia Dom Bigode. Para você que ainda não conhece, eu quero lhe fazer um convite. Você quer se divertir nesta sexta-feira à noite? Então, participe do primeiro grito de carnaval lá na barbearia Dom Bigode. É um ambiente muito acolhedor, com uma infraestrutura de bar, banheiro, acomodações. Então, a Dom Bigode decidiu fazer o primeiro grito de carnaval. É um evento com ingressos limitados, portanto, você, se quiser ir, tem que se antecipar. Olha, vai ter lá a banda 4x4, que já é conhecida do público aqui de Rio Branco, fazendo uma noite de muita diversão, de muita descontração. É o primeiro grito de carnaval lá na Dom Bigode. Claro, com gente bonita, com gente interessante, pessoas modernas, antenadas com as tendências da cidade, e você não pode perder. Então, se você já conhece a Dom Bigode, já sabe qual o ambiente que você vai encontrar. E se você não conhece, é uma boa pedida para esta sexta-feira à noite, a partir das 20 horas, hein? Antecipe-se, porque os ingressos são limitados. Muito bem, deixa eu apresentar meu convidado novamente, secretário Jamil Asfuri, da Secretaria Estadual de Habitação. Seja bem-vindo, boa noite, secretário. Boa noite, é mais uma vez um prazer estar aqui com você, diante dos telespectadores, para trazer os esclarecimentos, né, diante de algumas notícias que foram veiculadas aí nessa semana. Pois é, secretário, a gente está acompanhando, obviamente, como toda a população, que foi surpreendida com essa notícia de que estariam acontecendo fraudes na distribuição de casas populares, e isso veio à tona depois que a polícia investigou e já trouxe resultados concretos dessa investigação. Enfim, é um setor muito importante, né? O setor de habitação, quando nós temos um déficit habitacional muito grande, então isso acaba aumentando o interesse da população em saber de fato do que se trata. E o senhor, como titular da pasta, tem a necessidade e o dever de fazer esses esclarecimentos. O que de fato estava acontecendo na secretaria? Olha, desde quando eu assumi a Secretaria de Habitação, nosso objetivo é exatamente esse, né? Porque existia muito boato sobre essa questão de doação de casas, vendas de casas. Isso era uma coisa corrente no estado todo, e principalmente aqui em Rio Branco. Mas o meu objetivo lá era trabalhar, né? Nós tínhamos ali que apresentar uma nova gestão, um novo modelo de gestão. Esse foi o desafio que o governador Tião Viana me fez, e estávamos fazendo o trabalho que deveria ser feito, até que começamos, né, a perceber que a metodologia precisava ser aprimorada. E aí eu fui surpreendido, né, no final, aliás, no começo de novembro do ano passado, mais precisamente no dia 3 de novembro, com uma informação, chegou uma pessoa para mim lá, me falando sobre a possível compra de casas, onde existia um grupo de pessoas, foram apresentadas listas, né, os nomes, endereço, telefone, de pessoas que tinham pago para ter uma casa, dentro desse programa, Rui Lino e Cidade do Povo, só que aquela operação fraudulenta estava, de alguma forma, sendo impedida por conta de que a secretaria não estava cedendo a casa mais, e aí nós identificamos ali uma personagem dentro da secretaria que poderia, então, estar fazendo esse ato ilícito. Então, quando eu tive essa informação, ela me falou mais de algumas pessoas que estavam participando daquele método fraudulento. Convidei essas pessoas no mesmo dia e elas foram lá, porque além de toda essa circunstância negativa, ainda existia também outro ponto. Aquelas pessoas que pagaram, pelo menos a informação que nos chegou, aquelas pessoas estavam já ameaçando, porque as casas que foram prometidas não tinham sido entregues. E como era o método? Como era que funcionava essa fraude, que alguém conseguia fazer com que um terceiro conseguisse uma casa via secretaria? Pois é, até então a gente não tinha lidado com essa situação. A informação era que tinha uma pessoa dentro da secretaria, existia um contato que seria uma ponte entre essa servidora, né, e uma agência, uma pessoa que fazia o agenciamento da venda. Ela optava, buscava pessoas na sociedade e trazia então o desejo de compra e passava para aquela servidora lá dentro e havia a promessa de compra. Quando nós recebemos a lista, nós identificamos que nenhuma daquelas pessoas da lista tinha sido beneficiada, tanto é verdade que aquela pessoa que estava vendendo estava sendo ameaçada. Qual é a minha postura? Eu sou um policial federal, tenho, né, alguma experiência na investigação, mas lá eu estou como secretário de Habitação. Então, o que eu fiz? Instaurei um procedimento disciplinar administrativo e, imediatamente, já no dia seguinte, encaminhei toda essa documentação para a Polícia Civil, para que ela começasse, então, a fazer a investigação dentro do ambiente legal, que teve também a participação do Ministério Público, isso com a decisão de governo. Quando essa mensagem foi passada para o Tião,
ele fez questão de dizer, olha, vamos fazer a investigação, nós queremos transparência, porque isso é o que pauta a nossa vida, né? Agora, é bom deixar claro que nós iniciamos essa investigação e estamos dando todo o apoio necessário, tanto para o Emilson quanto para o Flávio, que estão aí à frente no caso dessa missão. Com essa investigação em andamento, até que ponto já se sabe sobre esse esquema? Ou seja, se a gente for voltar no tempo, desde quando isso começou, quantas pessoas têm envolvidas, isso tudo já está claro? Então, o relato que nós recebemos é de que a intenção da compra ela está desde o começo de 2014, que era exatamente no momento em que estava sendo construído esses conjuntos, né? Agora, a consagração disso teria que ser logo após a conclusão e houve uma demora na conclusão. As casas não foram entregues, então, em 2014, foram entregues em 2015. E quando foi em 2015, nós já estávamos lá na secretaria, então, por conta disso, talvez pela nossa metodologia, aquela servidora não conseguiu avançar nas negociações, dando então a casa para aquelas pessoas que tinham comprado. Porque desde muito tempo, quando se iniciou esse trabalho de distribuição de casas, essa política de habitação, que há boatos e comentários de que pessoas estariam sendo privilegiadas, que pessoas com condições financeiras estariam recebendo casas. Agora, nunca ninguém provou nada. E pairava sobre a secretaria essa dúvida. Quer dizer, não é o momento agora de passar tudo isso a limpo, de ir fundo nessa investigação? Claro, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Eu até, assim, francamente, claro que eu respeito a decisão da Justiça, da polícia, é um método que eles estão aplicando, eu preciso respeitar muito. Mas o ideal para nós seria, inclusive, que os nomes já fossem divulgados, para acabar essa especulação de que quem tem alguém protegido. Não existe nada disso. Nosso objetivo é trazer transparência. Existiam muitos boatos, mas até então, pelo menos do meu conhecimento, não havia tido uma prova tão cabal, onde tinha documentos de nomes, de endereço, o valor que tinha sido pago. Então, quando se iniciou dessa forma, fica mais fácil então para as investigações. A informação que eu tenho é que de todas as pessoas que estavam ali naquelas listas foram ouvidas pela polícia, foi deflagrada essa operação, nós tivemos vários mandados de busca, pessoas que foram ouvidas, e segundo a informação que tem, é que ainda é a primeira fase. E hoje, o nosso desafio é fazer com que todas as pessoas que receberam unidades habitacionais, eu já estava fazendo isso dos conjuntos mais antigos, vamos fortalecer isso. Eu acho que todos os órgãos controladores, polícia, que seja federal, Ministério Público Federal, já que a Polícia Civil está trabalhando, o Ministério Público, todos têm que participar, porque nós temos que trazer clareza para isso. Esse é o objetivo que nós temos lá como secretário, porque é o que a população está solicitando. No meio disso tudo tem muita especulação também, tem interesses políticos. Eu digo isso porque mais recentemente, já essa semana, surgiram notícias de que o senhor também estaria envolvido, ou seja, pessoas próximas ao senhor, ligadas ao senhor, que teriam sido cabos eleitorais em sua eleição, foram beneficiadas. Como é que o senhor responde a essas acusações? Olha, quando eu aceitei esse desafio, foi exatamente com essa condição. Nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito. Quando foi veiculada, então, essa notícia, eu achei assim, de uma forma muito maldosa, e eu preciso confidenciar isso, porque a pessoa que está denunciando é a mesma pessoa que está sendo investigada, né, que daqui a talvez poucos dias será presa. Então, parece que começa a inverter os valores, né? Aquela pessoa que está sendo investigada, que é o alvo da investigação, agora ela vai e fala sobre um secretário que teve a coragem de fazer, então, iniciar essa operação. Mas assim, a verdade vai vindo aí. Quanto a esse caso, que fala de nome de pessoas ligadas a mim, eu tive 2% dos votos válidos, quase 2% dos votos válidos do Acre. Então é natural que se encontre pessoas que por aí que votaram em mim. Esse não é o caso. O que nós estamos buscando hoje é a busca da verdade absoluta. Mesmo que seja uma pessoa que em algum momento tenha tido ligação comigo dentro da secretaria, o objetivo foi esse. Qualquer pessoa, Rogério, que tiver qualquer tipo de envolvimento ilícito, essa pessoa tem que pagar. Pode ser ligada, pode não ser ligada, pode ser dentro da SEAB, pode ser de fora da SEAB. O que nós não podemos admitir é que esse tipo de prática continue. Nós temos aí, hoje eu recebi várias famílias que precisam de casa, pessoas carentes, sabe? Então nós temos que olhar para essas pessoas que de fato precisam. O programa, quando foi idealizado, foi para essas pessoas. Nós não podemos de jeito nenhum admitir esse tipo de crime. Outra questão que se levantou, e a gente tem que esclarecer isso, porque quando a população começa a repetir muito uma mentira, ela acaba passando como verdade. Então, outra questão que se levantou foi que, inclusive, pessoas próximas à Casa Civil estariam direcionando o sorteio para que determinadas pessoas fossem beneficiadas. Sobre essa situação, isso foi investigado? Há algum indício? Não, essa informação não tem. O que foi
O início da investigação foi para a compra e venda de imóveis, né, que são aí, que não pode ser, do conjunto habitacional não pode ser vendido. Essa informação, inclusive, é nova para mim, agora é claro. Tem uma investigação em curso. Tudo que for errado, qualquer procedimento equivocado, qualquer linha de influência, nós vamos ter que investigar, tem que provar e tem que condenar essas pessoas. Então, assim, independente de onde seja, nós precisamos dar uma resposta positiva. Então, eu estou aqui, inclusive, para dizer isso, nós precisamos de transparência, eu estou aqui para fazer isso. É claro que agora eu sou um alvo. As pessoas que estão ali sendo ofendidas porque estão sendo investigadas, elas têm a mim como alvo. E nós não podemos recuar. Eu tenho uma história, Rogério, que mostra a minha vida, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, como da política também. Nós temos um nome limpo. E quando eu aceitei esse desafio, eu sabia que era difícil e nós vamos nele até o final. Nós temos que fazer transparência para ele. Outra questão diz respeito às pessoas que estão na lista de espera e que já estão há muito tempo naquela expectativa e se deparam com uma notícia dessas. Quer dizer, aí é uma frustração e uma indignação para essas pessoas. O que o senhor tem a dizer? Olha, nós já estamos fazendo história. O fato dessa investigação estar acontecendo já vai mudar totalmente o ambiente de trabalho, qualquer conceito sobre a Secretaria de Habitação, porque a partir de agora é claro que as pessoas terão muita dificuldade em cometer qualquer tipo de ilícito ali dentro. Isso já é história. Nós temos dois ambientes. Tem um cadastro de 2009 de pessoas que realmente precisam de casa, elas têm quantidade grande de filhos, têm pouca renda familiar, tem esse cadastro. Mas esse programa, especificamente falando, são para pessoas que foram vítimas da alagação. Então, todos os processos que correm dentro da Secretaria de Habitação são de pessoas que estavam lá morando no lugar onde não pode morar mais, da cota 1490. Então, se há alguma fraude nisso, alguém teve que fraudar um local que ele moraria e que disse que morava e não mora. Então, assim, todos os documentos que foram encaminhados são documentos que passaram pelo Ministério da Integração, Ministério das Cidades, passou pela Prefeitura no Cade Único, passou pelos arquivos também da Caixa Econômica Federal, passou em especial pela Secretaria de Habitação. Então, assim, todos os documentos foram encaminhados da forma correta. Agora, é claro, fica uma imagem negativa, essas pessoas que já vêm com essa luta, dependendo de uma casa, ainda ficam com essa indignação. Agora eu quero pedir paciência. É claro que é uma turbulência que estamos passando, o propósito foi esse, o governo decidiu dessa maneira, vamos fazer um enfrentamento. Eu estou aqui olhando nos olhos de cada pessoa dizendo, olha, nós não vamos recuar, nós vamos até o final para mostrar quem são as pessoas que de fato estão cometendo isso. E tem que fazer essa diferença, porque eu já ouvi comentários de gente dizendo o seguinte, olha, eu conheço uma família que a pessoa tem posses, que a pessoa tem renda, mas que recebeu uma casa. Então, por que essa pessoa, no caso, teria direito a uma casa? É o que eu estou dizendo para você. Tem uma pessoa, inclusive, que morava lá na Baixada da Bitasa, que a casa, se fôssemos fazer uma avaliação, ela custaria em torno de R$300 mil. No entanto, ela está numa cota muito baixa. E aí a Defesa Civil disse, olha, isso aqui está fora, porque tem uma mancha de recorrência, ou seja, onde alaga todo ano, não pode morar mais. E essa pessoa teve que ser retirada, e o valor da casa lá no Rio Lindo, por exemplo, é de R$62 mil, pelo menos foi o valor de investimento. Então, assim, acaba que ela, em tese, estaria no prejuízo. Então não dá para fazer essa correlação. Pode ser que nós encontremos lá a pessoa que tenha carro, mas por essa condição. É diferente dos conjuntos mais antigos, onde era pelo sorteio do 2009. É diferente. Ali eram pessoas realmente, a maioria não tinha nem sequer o que comer. Aí, então o perfil é diferente, porque a motivação da construção foi essa. Lá foi calamidade e a outra é a necessidade iminente. Pois bem, já que o senhor está aqui, secretário, e esse assunto voltou à tona, a questão do aluguel social, que está intimamente ligado. Nós tivemos aí alguns atrasos no pagamento e as pessoas começaram a reclamar. Essa situação já foi regularizada? Olha, nós temos dois tipos de aluguel social no Estado e tem mais o aluguel social da Prefeitura. O da Prefeitura e o das sedes, ele trata dessas pessoas que moram dentro de um ambiente, ou vivem num ambiente de risco social, que não tem condições de pagar um aluguel. Então, eles vão lá e fazem um cadastro e esperam o benefício e acabam ganhando. Nós também temos um trabalho como esse, que é o aluguel social, mas só para aquelas pessoas que foram removidas no momento que a gente precisava.